Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Química com Potássio. Eu, professor João Carlos, trazendo mais um assunto de química para você. E hoje, aprendendo aqui sobre propriedades atômicas, sobre a estrutura dos elementos químicos. Isso aí, é importante entender como esses elementos químicos estarão representados no nosso estudo da química. É importante entender aí a evolução dos modelos atômicos. Se você não viu, então volte e assiste aqui no canal mesmo, beleza? Olha só galera. Vimos aí na última aula que os átomos eles são formados por um núcleo, né? O átomo tem um núcleo, aqui ó. Esse núcleo ele apresenta duas partículas subatômicas, que é o próton de carga positiva e o nêutron de carga nula. Então você tem aqui uma carga neutra. O átomo também apresenta uma eletrosfera. Então essa eletrosfera ela é representada em camadas. Camada 1, camada 2, camada 3. Também representada por letrinhas. Camada K, camada L, camada M. Cada camada apresenta uma quantidade específica de elétrons que podem ser comportadas. Tá? Logicamente que na eletrosfera nós temos os elétrons que têm carga negativa. Beleza? Esse aqui é o modelo atômico de Rutherford-Bohr, que é o modelo que vai ajudar a gente a entender mais sobre a estrutura do elemento químico do átomo. Galera, olha lá. Propriedades atômicas são propriedades inerentes a partículas atômicas, né? Partículas subatômicas, que são prótons, nêutrons e elétrons. Então, os prótons, nêutrons e elétrons são denominados partículas elementares e fundamentais. Logicamente que a física estuda aí outras partículas que compõem essas partículas. Mas aqui na química do ensino médio, você aprendendo essas partículas básicas aí já vai lhe dar subsídio para entender a química como ciência. Então, comparando as massas de cargas elétricas de partículas subatômicas, podemos já iniciar sabendo o seguinte. A massa relativa de um próton é 1. E a massa relativa de um nêutron também é 1. Então a gente pode imaginar que a massa do próton é basicamente a massa do nêutron. Eles são bem parecidos em relação à massa. Já a massa do elétron é 1 sobre 1840. O que significa? Que a massa do elétron é muito inferior em relação ao próton e em relação ao nêutron. Então, a massa do elétron é tão desprezível que não chega nem perto da massa desses dois caras aí, que é o próton e o nêutron. Tá? A carga relativa do próton é mais 1, ou seja, positiva. O próton é uma partícula positiva. E a carga relativa do nêutron vai ser 0, partícula neutra. Por isso que é chamado de nêutron. Carga nula, 0. Já o elétron tem carga menos 1, é uma partícula negativa aí. Menos 1 para fazer em contraposição ao próton, que é mais 1. Beleza? Então, dimensões. Podemos dizer também que o elétron é bem pequeno, bem inferior em relação ao próton e ao nêutron. Então, saca só. A massa de um próton vai ser basicamente a massa de 1836 elétrons. Já a massa de um próton é basicamente a mesma massa de um nêutron. Então, a massa de um nêutron deverá ser a massa de 1836 elétrons. Beleza? Basicamente o que a gente acabou de ver ali no quadro. Propriedades atômicas são características que definem a estrutura de um átomo, tá? Sendo dependentes das subpartículas presentes no núcleo, próton, nêutron, elétrons, né? Prótons e nêutrons, e os elétrons na eletrosfera, tá? São partículas fundamentais, beleza? Aqui nós já sabemos que a eletrosfera, o elétron orbita lá, né? É negativo. No núcleo, próton positivo e nêutron de carga nula. Modelo atômico aí de Rutherford-Bohr para partículas subatômicas. Agora saca só. Número atômico. Uma propriedade atômica muito importante, tá? Todo elemento químico tem seu número atômico. Esse número atômico ele é definido pela quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Por exemplo, o número que indica a quantidade de prótons existente no núcleo do átomo é o número atômico. Ele é representado pela letrinha Z. Então, aqui o Z é o número atômico do elemento. Se o número atômico do elemento é 1, significa que ele tem um próton, porque o número atômico é igual ao número de prótons. O que define um elemento químico, porque cada elemento químico tem seu número atômico, é sua quantidade de prótons. Beleza? Então, aqui, ó,
Se a gente observar, um elemento químico com 3 prótons é um elemento que tem número atômico 3. Então, na tabela periódica, ele estará lá organizadinho como 3. É o nosso querido lítio. Pela convenção atual, o número atômico é colocado na parte inferior esquerda do símbolo. Por exemplo, o átomo de carbono tem número atômico 6. Então, a gente vai ter aqui para ele representação assim, ó, 6, parte inferior do lado esquerdo. O átomo de ferro tem número atômico 26. Então, o ferro estará assim, ó, ferro 26. Então, o número atômico sempre vem aqui, ó, parte inferior do lado esquerdo. Nesse caso, o Pb, que é o chumbo, ele tem 82 prótons, então ele tem número atômico Z. Então aqui vai estar representado assim. Beleza? Então elementos químicos, eles têm seus símbolos, tá? E o número atômico Z estará representado à nossa esquerda, né? Nesse caso subscrito abaixo ali do símbolo do elemento. Número de nêutrons. Como a gente pode encontrar o número de nêutrons na fórmula? Não aparece, tá? Então, o número de nêutrons existentes no núcleo de um átomo é responsável pela estabilidade da estrutura. Beleza. Essa propriedade não é representada no símbolo do elemento químico, não aparece lá. Porém, você pode calcular isso aí e encontrar. São partículas desprovidas de carga, tá? Mas vamos discutir isso mais adiante depois da massa, que é importante entender sobre a massa antes. Número de massa aqui é chamada de A, é uma massa relativa, tá bom? É a soma do número de prótons com a quantidade, ou seja, o número de nêutrons presente no núcleo. Então, a massa relativa de um elemento químico é a massa do núcleo deste elemento químico e não da sua eletrosfera. Lembra lá que o elétron é muito pequenininho, então ele não compõe quase nada a massa do átomo, do elemento químico. Então, nesse caso, basicamente a massa é a soma dos prótons e de nêutrons que estarão presentes no núcleo daquele átomo. Então aqui nós temos essa fórmula. A, que é igual a massa, né? A é igual a próton mais nêutron. Então, para calcular a massa relativa, eu só preciso somar a quantidade de prótons, se eu tenho esse dado, que é o número atômico, mais a quantidade de nêutrons dessa substância. Beleza? Então, o número de massa sempre será um número positivo, inteiro e adimensional, ou seja, não tem unidade, certo? Exemplo, um átomo neutro. O que é um átomo neutro? Um átomo neutro significa que o número atômico dele representa a quantidade de prótons que ele tem. E é basicamente a mesma quantidade de elétrons que ele tem. Quer dizer que ele é neutro porque ele tem a mesma quantidade de prótons que é positivo e a mesma quantidade de elétrons que é negativo. Isso mesmo. Então, por isso que eu sei. Se eu sei o número atômico dele, eu vou saber qual a quantidade de prótons que ele tem e também saberei quantos elétrons ele tem. O átomo neutro de potássio K tem 19 prótons, número atômico 19, e 21 nêutrons. Logo, ele terá quanto de massa? Então, vou falar aqui, colocar prótons. Ele tem número atômico 19, então ele tem 19 prótons. Nêutrons, ele tem 21. Olha só, elétrons, ele tem a mesma quantidade de prótons. Átomo neutro, 21. A massa é igual à soma do próton mais o nêutron. Então, se eu somar 19 mais 21, eu posso dizer que a massa do potássio é 40. Beleza? Então, aqui, massa 40. Elemento químico. Então, o que é um elemento químico? Elemento químico é um grupo de átomos, certo? Que apresenta o mesmo número atômico. Então, é um conjunto formado por átomos de mesmo número atômico Z. Então, se eu falo aqui as propriedades do átomo de ferro, né? Então, o ferro, ele tem uma massa, ele tem um número atômico, ele tem um tanto de nêutron, tem um tanto de elétron. Como é que é representado o elemento químico? Vamos colocar aqui genericamente, ele é representado pelo número atômico, né? Nós sabemos onde é. O número atômico sempre vai aqui embaixo, do lado esquerdo.
E na parte de cima, esse A é A de massa. Então a massa pode estar do mesmo lado do número atômico, na parte superior, ou pode estar no lado direito, mas sempre na parte superior, tá? Então, por exemplo, para o sódio, que tem número atômico 23, quer dizer, tem um número de massa 23 e número atômico 11, então a representação dele vai ser essa daí mesmo. O símbolo do sódio, 11 é o número atômico e 23 é o número de massa dele, né? Então aqui, ó, prótons, ele tem 11, massa ele tem 23. Como é que eu vou saber a quantidade de nêutrons que ele tem? É só calcular. Ó, se massa é igual a prótons mais nêutrons, então nêutron é igual à diferença da quantidade de massa pela quantidade de prótons. Então, portanto, eu vou ter 23 de massa menos a quantidade de prótons que ele tem, que é 11. Então, a quantidade de nêutrons de sódio deverá ser um total de 12. Total de 12 aí. O cachorro pirou aqui. Vamos lá. Aqui nesse caso, o ferro, a gente tem a fórmula do ferro, do elemento químico ferro, 56 e 26. Significa que o número de massa dele é 56, por estar apresentado o número em cima. O número atômico dele deverá ser 26, por estar apresentado embaixo. A quantidade de nêutron deles eu posso calcular aqui, ó. Nêutron é igual à diferença da massa pela quantidade de prótons. Nêutron é igual a 56 menos 26. Então, vai dar um total de, olha só, 30 nêutrons. Então, elétrons é igual a 26, porque é um átomo neutro. Mesma quantidade de número atômico, Z também de elétrons. Certo, galera? Então, chegamos ao fim de mais uma aula aqui no canal Química com Potássio. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre propriedades atômicas. Se você é novo do canal, já se inscreva aí, deixe sua curtida que é importante e vamos para a próxima aula. Na próxima aula teremos propriedades interatômicas. Um forte abraço para todos vocês. Fui!